Hunter, já não ouvi há uns anos. Esse chapéu é parecido com o que eu tenho. Eu estou ainda visível. Ora, boa noite, Inês. Olá, boa tarde, boa noite. Boa noite ao grupo. Há algumas pessoas que ainda não entraram. Já agora digam-me uma coisa, Hunter e Inês, conseguiram contactar a Fruta Feia e o Too Good To Go? Ou não? Nós tentámos, mas ao fim de semana disseram que não conseguiam participar. Ok. A Câmara acabou também por não me responder. Não sei se vai entrar alguém. Enviei-lhes o link a todos. Pode ser que ainda apareçam. Não sei da disponibilidade deles. Então, mais uma vez, boa noite à sala. Vamos começar a emissão. Hoje, como devem estar recordados, o tema é o desperdício alimentar em Almada. E para isso contamos para já com... Não sabemos se ainda vai entrar mais alguém dos convidados, mas contamos para já com a presença da ReFood, Almada e ReFood Nacional. E também com o novo, tanto quanto eu sei, mas ele dirá de sua justiça quando se for apresentar, comissário municipal, portanto, de Almada. Eu começaria por dar a palavra aos nossos convidados e iria pedir aos três que o grupo não conhece que antes de começarem a falar sobre aquilo que, no caso da ReFood, que a ReFood faz e no caso do comissariado, do comissário, que o comissariado faz, fizessem uma breve introdução a quem eles são, para que as pessoas saibam quem estão a ouvir, quem é, etc. Está bem? E vou começar, já que é o comissário municipal, pelo seu comissário. Boa noite a todos, obrigadíssimo pela iniciativa e pelo convite. Bem, a minha formação em termos académicos é em Relações Internacionais, sendo que, no entanto, em termos profissionais, quase toda ela foi, a minha atividade foi quase toda ela na indústria. E, curiosamente, sempre em projetos de startup. Portanto, onde quer que eu tenha estado, entrei sempre em processos que iam iniciar a sua atividade. E este é mais um desses projetos. Ok? Pode-nos apresentar agora o comissariado municipal, e o que é que pretendem fazer, o que já fizeram, etc. Já agora, desculpa lá, Paulo. O Paulo é de Relações Internacionais aonde? Lisboa, Universidade de Lusíada. Lusíada, ok. Aqui eu sou da RI também, mas sou do ISCS. Certo. Ok. Então, pode começar por nos apresentar o comissariado, se faz favor? Claro. Se me derem um bocadinho de tempo, porque tenho que fazer alguma cronologia. A primeira, ou de outra forma, a apresentação da moção para a criação de um comissariado para na altura, desperdício alimentar em Almada, surgiu em 2018, se eu não estou em erro, em abril de 2018. Enfim, o processo foi avançando, sendo que foi formalizado em dezembro de 2020. Portanto, passou-se um bocado de tempo, um bocado largo, até que o processo se concluísse. Desde março de 2019, desde fevereiro de 2019, que nos foi concedido um espaço para trabalharmos, e a partir daí a ideia foi o que fazer e como fazer. Isto porque, originalmente, a ideia proposta seria fazer uma réplica do que tinha aparecido em Lisboa, de um comissariado
trabalhar contra o desperdício alimentar. Essa iniciativa surgiu em 2015. Analisadas as coisas, vimos que as duas realidades não eram compatíveis. Portanto, teríamos de fazer um trabalho paralelo, com alguns pontos em comum, mas muito diferente daquele que foi feito em Lisboa. Feito, e aproveito para dizer, muito bem feito. A primeira fase foi quase, a primeira fase de trabalho foi quase exclusivamente no terreno, junto de entidades locais, saber o que é que se passava, quais eram as necessidades, quais eram os problemas, os anseios, os objetivos. Entretanto, passámos a uma fase de contacto com entidades, digamos, externas. Foi aí que eu tive o gosto de contactar com a ReFood e concretamente com o Hunter. Também procurámos, junto dessas entidades, saber de que maneira é que poderíamos estabelecer linhas de colaboração, a que ponto, a que nível, com que objetivos, e entretanto foi delineado um plano de atividades que apresentámos à Câmara. Acontece que ainda tivemos a oportunidade de realizar umas primeiras jornadas de trabalho. Portanto, um dos nossos focos é e será a passagem de informação e a sensibilização para a necessidade de fomento do aproveitamento alimentar, e aqui também diferimos de Lisboa, enquanto que o órgão em Lisboa teve o título de Comissariado contra o Desperdício Alimentar, nós optámos por Comissariado para o Aproveitamento Alimentar. É parecido, não é bem igual, e achamos que transmite uma imagem mais positiva. Mas, como dizia, ainda realizámos umas primeiras jornadas de trabalho que contaram concretamente com a ReFood, tivemos também a ASAI, a Aresp, para uma primeira iniciativa. Correu bem. A nossa ideia era que imprimir uma regularidade, digamos, bimestral ou no máximo trimestral a este tipo de jornadas de trabalho. Entretanto, surge a situação de pandemia. Surge a situação de pandemia que a todos nós, pessoal ou profissionalmente, afetou imenso. Limitou muito aquilo que pretendíamos fazer. Deu-nos tempo, por um lado, pronto, havendo pela positiva, deu-nos tempo, por um lado, para limar algumas tarefas, tentar implementar pontos de melhoria no plano de atividades que era ou que tinha sido proposto, e adaptá-lo para o plano de atividades que foi também ele apresentado à Câmara para 2021. Com o alívio, e espero que este alívio continue, das restrições de confinamento, estamos mais no terreno, estamos com iniciativas já mais próximas de serem concretizadas. Observamos que da parte dos nossos interlocutores há também uma maior predisposição para nos verem, falarem connosco e participarem. Eu não vou-me desculpar, não vou, a não ser que o queiram, mas não vou individualizar portanto, estes parceiros, digamos assim, com quem vimos a estabelecer contacto. Caso contrário, só em meia hora é que acabava de os nomear. Mas, paulatinamente, posso ir referindo alguns.
E pronto, o trabalho do comissariado tem vindo a ser esse. No decurso do debate, com certeza, teremos a oportunidade de falar em situações concretas e se quiserem, também em algumas ações que já estão em curso e irão ser apresentadas muito brevemente. Ok, então eu daria agora a palavra ao Hunter para que nos fale um pouquinho dele e do que é a ReFood. Obrigado pelo convite. Eu começo com o meu nome, que é um nome estrangeiro, Hunter Helder. E eu sou o fundador, primeiro voluntário e atual escravo do movimento ReFood. E isto é um movimento que começa 10 anos atrás, com os primeiros resgates de comida naquela altura, 30 restaurantes, que eu fiz sozinho, porque eu não sabia que se ia funcionar ou não, nem sabia se era legal. Foi muita gente que diz que não era legal fazer aquele trabalho, mas dos 45 convites que eu fiz para os restaurantes entre a minha casa e a igreja, 30 dizem que sim, e eu começo a resgatar 15 comida sedentária de 15 padarias e pastelarias no fim do dia e 15 restaurantes no fim da noite. E com esta comida começou o movimento ReFood. Na altura, foram cerca de 1000 refeições por mês que estava capaz de resgatar destas 30 entidades. E hoje em dia são 7000 voluntários e não são 1000 refeições por mês, mas sim 150 mil refeições por mês. Então teve algum crescimento que é devido de replicação baseada na vontade dos cidadãos em suas comunidades. Então replicamos algumas 60 e tal vezes, desde Viana Castelo até Faro, e especificamente em Almada. E então este é um trabalho feito no terreno pelos cidadãos em suas comunidades. E a minha colega Inês é um exemplo de uma destas cidadãos, que é coordenador em Almada, com sua equipa de gestores e de muitos voluntários, que esta é a nossa estrutura. É uma democracia local, em cada comunidade, onde os coordenadores são escolhidos pelos gestores. Os voluntários não entram tanto na gestão, porque não querem só ir e fazer recolha e entrega e não querem chatear com as tarefas de gestão. Mas é super importante ter pessoas envolvidas na gestão e felizmente temos em Almada. Então, isto é um bocadinho o nosso trabalho. Talvez eu fale um bocadinho no porquê deste trabalho. Em todas as comunidades em nosso mundo, há comida em perfeitas condições que vai para o lixo. Todos os dias. Independentemente de riqueza ou pobreza da comunidade, há imensa comida em perfeitas condições que vai para o lixo todos os dias. Isto é universal no todo o planeta. Outra coisa que infelizmente é universal é há pessoas que vivem na insegurança alimentar, não têm segurança em sua nutrição, não têm condições para comprar e não sabem bem de onde vem a próxima refeição. Então, infelizmente, estas duas condições existem em todas as comunidades no mundo. E o que é que nós descobrimos é que simplesmente que existe uma outra condição em todas estas comunidades, que é boa vontade dos cidadãos. As pessoas que não importa dar 2 horas uma vez por semana para resgatar, ou preparar, ou entregar estas refeições para as pessoas que precisam. Então, ReFood, em sua essência, é uma ponte humana entre excesso e necessidade em comunidades locais. Estamos agora no internacionalização e continuamos com replicação
em Portugal, até no... isto é um movimento português. Nasceu em Lisboa, 10 anos atrás. Agora temos um núcleo em Madrid, que está em pleno funcionamento, a servir a sua comunidade, e outras que são em Itália, nos Estados Unidos e Brasil, que são na beira de abrir. O Covid foi um travãozinho, mas temos atualmente em Portugal 5 novos núcleos com equipas já servindo à comunidade e ainda não têm seus centros de operações, que é sempre um grande desafio, mas em Lagos, em Portimão, em Albufeira, em Tavira e em Viseu temos novas equipas já a trabalhar. E talvez eu estou aberto a falar em todos e quaisquer destes vários assuntos, mas talvez isto basta para o início e passo a bola de novo para ti, João. Ok. Eu daria agora a palavra à Inês, que é a nossa outra convidada, para se apresentar e falar-nos um bocadinho da RIFU da Almada. Como surgiu a ideia, o que é que... Já cresceram? Têm muitos voluntários? Não têm? Precisam de mais? Ok. Então, relativamente a mim, o meu nome é Inês, eu sou da Almada e sou uma das co-coordenadoras do Núcleo da Almada. Nós somos 3 e temos uma equipa de gestores de cerca de 25 pessoas atualmente, em diversas pastas, tem a ver com operações, com os voluntários, beneficiários, parceiros e fontes de alimentos, ou seja, tentamos abranger as diversas áreas de funcionamento necessárias. Relativamente à RIFU da Almada, como o Hunter estava a dizer, o nosso papel é combater o desperdício alimentar e apoiar as pessoas que não conseguem, por si só, tratar da carência dos alimentos. E a Almada, nós começámos a funcionar em 2013, ou seja, já temos alguns anos, passámos vários anos em que não tínhamos centro de operações, então o que nós fizemos, passado alguns anos, foi recolha de pão e bolos, sobretudo, e também frutas e legumes, e dávamos a outras associações parceiras, ou seja, acabávamos por ter um trabalho para apoiar outras instituições do concelho, e só em dezembro de 2018 é que abrimos o nosso próprio centro de operações, que é no Feijó. É perto da escola Romeu Correia, não sei se sabem onde é que é o nosso centro de operações. Não é muito grande, mas esperamos que venha a ser maior de futuro. Quando abrimos, em dezembro de 2018, apoiávamos diretamente 19 famílias, que eram cerca de 47 beneficiários. Atualmente apoiamos muitas mais, apoiamos 69 famílias e cerca de 187 beneficiários. Nós recebemos pedidos quase diariamente, quer pelo Facebook, quer por e-mail, quer a ligar para o nosso centro de operações, só que infelizmente não conseguimos dar resposta a estes pedidos, muito devido a uma questão de limitação do nosso espaço, ou seja, o nosso espaço não é muito grande, na verdade, precisávamos de um espaço bastante maior para conseguir colmatar e responder a todos os pedidos que nos chegam quase numa ótica de diariamente. No entanto, apesar de termos o nosso próprio centro de operações e apoiarmos beneficiários diretamente, continuamos a dar apoio a outras associações do Concelho da Almada. Nós temos, por exemplo, uma rota específica na Costa da Caparica que apoia diretamente a Fundação Arcelina Vitor dos Santos, ou seja, nem sequer passa pelo nosso centro de operações. Os voluntários recolhem pastelarias, cafés, restaurantes na costa e entregam lá diretamente. E depois apoiamos de forma indireta, que é os excedentes alimentares do nosso centro de operações, a Associação da Geração de Sorrisos, a Caritas, a Adsumos e a Associação Amar Almada. Ou seja, continuamos a apoiar 4 associações que também apoiam bastantes beneficiários, agora numa ótica de mais indiretamente. Em Almada, o desperdício alimentar é crescente, nós vemos isso e com a pandemia acabámos por ter bastantes restrições. A parte das pastelarias e restaurantes acabou por ficar um bocadinho em stand-by, lá está, por eles não poderem servir como faziam anteriormente, então não conseguimos chegar muitas vezes a essa parte, porque eles próprios não têm capacidade para nos dar o desperdício que existiria. Então o nosso foco tem sido sobretudo nos supermercados no último ano. Ainda assim, no total nós atualmente temos 22 fontes de alimentos e 13 delas são supermercados espalhados um pouco pelo concelho. Nós estimamos pelas contas que fazemos, pela quantidade de coisas que nós recebemos, que temos
recolhemos cerca de 3 toneladas de alimentos, mais ou menos, mensalmente. Ou seja, é bastantes alimentos que, se nós não os fôssemos buscar, iriam ser desperdiçados, iriam parar ao caixote do lixo e quem necessita deles não os iria receber. Ou seja, pondo isto em perspectiva, nós somos só um núcleo, mas há núcleos muito maiores que nós e nós atualmente só fazemos recolhas 3 vezes por semana devido à pandemia. Ou seja, em Portugal o desperdício alimentar é gigante, estima-se que seja cerca de 1 milhão de toneladas só anualmente. E cabe um bocadinho a todos, em princípio como a Comissão e como associações como nós, combater isto, não só o desperdício alimentar, mas também redirecionar para as pessoas que necessitam dele e que precisam destas associações para combater a questão que é a fome. Relativamente à nossa previsão de crescimento, nós estamos em conversações atualmente com a Câmara Municipal de Almada, com o objetivo de mudarmos para um espaço maior, que tenha melhores condições, porque nós temos capacidade em termos de fontes de alimentos de apoiar muitas mais famílias do que aquelas que apoiamos atualmente. Temos um grupo de voluntários bastante grande, infelizmente agora com a pandemia não podemos ter tanta gente no nosso centro de operações, lá está, por não ser muito grande e para conseguir responder às regras da Direção-Geral de Saúde, ou seja, temos menos turnos, temos menos voluntários cada vez e também voluntários que sejam de uma faixa etária mais elevada, ou seja, acima dos 70 anos, ou crianças que nós tínhamos anteriormente, por uma questão de segurança para os próprios, também neste momento não estão a ser voluntários ativos, ou seja, acabamos por ter um bocadinho de limitação nesse sentido, mas estamos sempre à procura de voluntários até para poder fazer mais recolhas, sobretudo é o nosso foco de necessidade, acaba por ser nas recolhas, nas diversas fontes de alimentos, porque sem isso não conseguimos depois fazer outra parte que é os turnos no nosso centro de operações, que muitas vezes é aquilo que as pessoas acabam por preferir. Só para finalizar, realçar que o trabalho na RIFUD é 100% voluntário, ou seja, em comparação com outras associações que é o trabalho delas diário, na RIFUD nós fazemos tudo de forma voluntária, ou seja, todas as pessoas, os gestores e as outras pessoas que participam nos turnos e nas recolhas fazem tudo de forma voluntária, muitas vezes com o próprio carro, com a própria carrinha, ou seja, então um trabalho 100% voluntário que depende da boa vontade de todos, quer das pessoas, quer dos supermercados, dos restaurantes e de outros parceiros como empresas que queiram participar. Pronto, assim resumidamente. Inês, vocês estão sempre a precisar de voluntários, mas deixe aqui o contacto. Se alguém que nos esteja a ouvir, se quiser oferecer como voluntário, deve contactar quem e de que forma? O e-mail, nós preferimos que seja por e-mail porque nós temos uma base de dados e acaba depois por ser mais fácil. O e-mail é rifudalmadavoluntários, tudo seguido, @gmail.com. Estou a escrever rifudalmada, voluntários. Sim, @gmail.com. @gmail.com. Ok, já consta. E há algum telefone onde as pessoas possam contactar, não há? Sim, nós fazemos muitas publicações no Facebook, já agora deixa-me fazer o número. Também somos bastante ativos nas redes sociais, também como uma forma de criar mais engagement com as pessoas e também para elas perceberem o trabalho que nós fazemos, os parceiros que nós vamos tendo e as doações. Mas o número de telefone, deixa-me só ficar aqui, é 964 107 07 510. 107. Não, há aí um número qualquer a mais. 964 107 510. Só um momento, tenho que fazer aqui uma correção. 964 107 510. Ok. Já vi onde é que estavam os erros. Tá bom. Já está também anotado para quem nos queira contactar. Não sei se agora querem começar com algumas questões mais específicas. Acho que já falei um bocadinho assim a partir de agora,
Diga, A partir diga. de agora, abrimos o debate, portanto, qualquer um dos membros do painel pode manifestar-se, levantar as questões que quiser. Eu gostava de começar por uma ao Hunter. O Hunter há bocadinho disse que tinham 5 novos núcleos. Novos. Quantos núcleos já têm no país? Pode-se saber? Sim, são 60 e tal. É difícil saber, porque a nossa maneira a contar está em fluxo. Ou seja, no início só contamos núcleos que já teve seu assento de operações e que estava a funcionar servindo beneficiários diretos e também outras instituições. Mas como a Inês falou, durante anos ela estava a resgatar comida e entrega diretamente a outras instituições. E o nosso modelo mudou pelo tempo e hoje em dia, quando um novo núcleo arranca, a primeira coisa que elas fazem é começar a resgatar comida e entrega para outras instituições, sem ter qualquer centro de operações. E com o tempo, elas ganham o centro de operações e depois fazem a inauguração e passa a ser em pleno funcionamento. Então, durante a pandemia, nós tivemos 5 núcleos que não reuniam as condições para continuar a trabalhar e são dormindo, vamos dizer. Mas, no mesmo tempo, teve outras 5 que começam a servir a comunidade, embora que só uma delas tem seu centro de operações já resolvido. Então, o número continua a ser 60, mas há um fluxo no núcleos que reúnem as condições, alguma baixa um bocadinho, e depois percebemos que era errado a esperar para a inauguração para contar os núcleos em operação, porque são, em facto, em operação, estão servindo a comunidade e que merece a seja contado. Então, continua a ser mesmo à volta de 60 núcleos. Ok. E já agora, se tem uma ideia do que nos possa dar, mais ou menos em números, quantos voluntários ativos têm no país? Fechamos as contas de 2020, pouco tempo atrás, e foram 5.150 voluntários. Agora, estes são voluntários que são ativos. Agora, temos muitas outras que, por causa da pandemia, não são ativos. Então, no fim de 2020, foram 7.000 e tal voluntários. Hoje em dia, são mais 5.000 e tal, porque há muita gente que não pode continuar por causa do risco. E depois há outras que entram agora para fazer. Então, era difícil fazer a contagem por causa da pandemia, mas são mais que 5.000 que são ativamente a trabalhar e que são outras milhares que querem trabalhar, mas ainda não têm as condições de saúde para avançar. Os meus parabéns, é uma grande organização e move muita gente já. Sim, isto é uma fenómeno local que replica. E falando nisto, há um outro papel, além do voluntário, propriamente dito. Quem querem fazer recolha ou preparação de comida ou entrega de comida na área de Setúbal deve contactar aqueles contactos que forem dados e ver onde para inserir na operação do Almada. Mas há outras pessoas que podem ser em outras comunidades que podem, em fact, começar ReFood em sua comunidade. E isto começa com uma pessoa que decida que a nossa comunidade deve ter isto e começa a reunir outras pessoas e nascer um novo núcleo. Então isto é também possível. Temos núcleo em Barreiro, outro em Corroios, outro em Setúbal. Então é possível que as pessoas em suas comunidades podem lançar um novo núcleo de ReFood. Isto é sempre uma outra possibilidade. Muito bem. Não sei, mais algum dos membros do painel quer levantar alguma questão? Boa noite. Boa noite a todos. Eu penso que deveríamos ouvir de seguida o Paulo Baldaia. Já o ouvimos. Fernando. Então peço desculpa porque eu entrei mais tarde.
Já ouvimos, mas pode levantar alguma questão direta, se quiser. E foi uma das coisas que já tinha perguntado, nesta situação de pandemia, eu acho que foi em 2018 ou 2019 que participei numa coisa que tinha a ver precisamente com esta questão do desperdício alimentar. Na altura foram levantadas algumas questões, esteve presente a responsável da ASAI e chegou-se à conclusão que havia uma quantidade de regras que têm que ser cumpridas, nomeadamente em termos de transporte. Ora bem, não sei se essas regras, entretanto, são aplicadas e se são aplicadas de que forma, porque desde o momento em que alguém disponibiliza comida para qualquer organização, há um conjunto de regras que têm que ser praticadas. E face a esta situação de pandemia, como é que foi dada a resposta em virtude dos restaurantes, na sua grande maioria, terem estado encerrados? E acho que neste momento era só. Obrigado. Ok, para Paulo Baldaia. Hunter, querias dizer alguma coisa? Eu tenho uma perspectiva nisto, mas tu falas primeiro, Paulo. Isso é um facto. Há uma série de legislação que regula as boas práticas, ou que dita as boas práticas quanto à armazenagem e distribuição de produtos alimentares, sendo que a ASAI, no entanto, eu não direi que fecha os olhos, mas tem em conta os propósitos explícitos que este tipo de ação tem, e tratando-se tratando-se sempre de distribuições de curta duração, portanto, quer do estabelecimento de restauração, quer dos centros de operações para as populações, havendo, enfim, um bill of landing, algo do género, não tem havido por parte da ASAI qualquer tipo de restrição ou tentativa de cercear o movimento e as operações que se vão fazendo. Esta é a minha perspectiva. E isto foi mais ou menos, não de uma forma tão explícita, mas mais ou menos aquilo que as inspectoras, aliás, a coordenadora de inspeção da ASAI referiu quando esteve presente nas jornadas que nós levamos a cabo. Hunter, que quer acrescentar alguma coisa? Eu quero, primeiro, obrigado, Paulo, muito bem dito. Na base, há duas ou três coisas. Primeiro, no nível organizacional, a ASAI é nosso amigo. E muitas vezes, quando eu faço palestras em novas cidades acerca abrindo ReFood, quando eu chego a dizer que a ASAI é nosso amigo, a todo malta começa a rir. Porque não é a imagem que nós temos do ASAI, não é? Mas, em facto, são um grande amigo do nosso trabalho. Mas elas fazem isto sem fechar qualquer olho. Porque outra grande realidade é que ReFood ou qualquer outra entidade que está envolvido em resgatar comida de sobreprodução, comida sedentária, não são restos, não é? É comida que está sobreproduzida. E esta comida, quando passa por nossas mãos, nós temos exatamente as mesmas obrigações de qualquer outra entidade na cadeia alimentar. Ou seja, come-se na quinta ou na agricultura, passa para transformação, distribuição, passa para retalho, ou em supermercados, ou em restaurantes, ou refeitórios, e depois passa para entidades como o ReFood, que são a resgatar. E cada elemento ao longo do cadeia alimentar tem as mesmas obrigações do higiene, do temperatura e do tempo. E essas coisas são igual para todos os elementos no cadeia alimentar. E uma outra que é a rastreabilidade.
quer dizer, sabe de onde vem a comida e onde vai a comida. E nós temos exatamente as mesmas regras neste contexto de qualquer outra entidade na cadeia alimentar. Mas, devido à especificidade do nosso trabalho, o ASAI não aplica exatamente os mesmos padrões. Por exemplo, se queres movimentar carne ou outras coisas do Faro para Braga, então tens de ter uma viatura refrigerada, porque aquela viagem vai levar 6 horas. Mas se estás a resgatar comida num restaurante meio quilômetro do nosso centro de operações e depois uma outra e outra e outra, e todo o tempo de recolha, de rota de recolha, é menos que 2 horas, então não tens de ter condições nenhuma de refrigeração, porque a ASAI sabe muito bem que aquela comida não vai perder sua qualidade em 2 horas. E vai do frigorífico do parceiro, do restaurante, para o frigorífico do ReFood em menos que 2 horas. Então, não exige estas viaturas refrigeradas. Então, estes são os tipos de diferenças entre as regras para ReFood ou outra entidade a fazer este trabalho e as regras do comercial e industrial. Mas, em nenhuma maneira que isto baixar a qualidade da comida. E outra coisa quer dizer que nós já resgatamos mais que 12 milhões de refeições e que nunca nós teve qualquer problema. E eu diria que são 3 razões para isto. A primeira razão é que nós estamos a fazer basicamente takeaway. Restaurantes fazem a comida para vender. Quando não vende, ou seja, alguma da comida que venda é venda para consumo no restaurante e outra parte é para fora, para takeaway. E a comida que nós resgatamos no fim da noite é comida que foi preparada naquele dia e que está bom. E que vai continuar a ser bom no resto daquela noite e também ao próximo dia. Então, uma das razões que nunca nós tivemos um problema é o facto que a comida que resgatamos é basicamente takeaway. A segunda é que os restaurantes não produzirem comida intoxicada. Por quê? Não só porque os ASAI, mas porque o seu próprio negócio. Se um restaurante produz a comida e deixa a comida ir para mal e depois venda, vai estragar o seu negócio. Então, por interesse próprio, cada um que vende comida verifica que a comida está em boas condições ou não venda. E a terceira razão que eu diria que nós nunca tivemos um problema é que nós aceitamos que nossos parceiros são a doar boa comida, mas nós fazemos uma verificação antes da distribuição. Vamos utilizar o óleo, vamos olhar para a comida, vamos cheirar a comida e vamos, se tem qualquer dúvida, saborear e verificar a qualidade da comida. Então, nada vai para nossos beneficiários que nós não primeiro decida que está em boas condições. Então, para todas estas razões, não havia qualquer problema com isto. O facto que não havia um problema não implica que podemos baixar os braços. Temos que ser sempre atento e que temos que fazer a nossa diligência, mas, em facto, entre a segurança alimentar, que em inglês quer dizer food safety, e insegurança alimentar, que em português quer dizer não sabe de onde vem sua próxima refeição. O problema não é insegurança alimentar, o problema é insegurança alimentar. Pessoas que não sabem de onde vem sua próxima refeição. E que nós combatamos isto, insegurança alimentar, mas temos sempre seja alerta de segurança alimentar e não deixa baixar a qualidade. Muito bem. Helena, quer dizer alguma coisa? Não. Fernando. Não, agradecer o esclarecimento. Eu sou técnico de higiene e segurança no trabalho, portanto, com alguma formação no âmbito alimentar também, em HCCP, e coordeno uma unidade local de proteção civil, onde nós damos logística. Portanto, e na logística temos também as questões alimentares para situações de catástrofe. Portanto, este é um tema em que eu estou um bocadinho à vontade. Mas é sempre bom saber
quem faz isto todos os dias, porque é diferente, não é? Nós preparamos ao longo do tempo para uma situação que possa eventualmente ocorrer e vocês preparam-se todos os dias para o dia seguinte. É essa a grande diferença. Mas, ok. Obrigado. É um excelente trabalho. Mais alguém quer levantar alguma questão? Queria dizer alguma... Obrigado. Então, muito boa noite. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer ouvir o senhor falar português. Fala muitíssimo bem e não há nada que não se compreenda e é um prazer ouvi-lo. Gostaria de falar metade de inglês com o que o senhor fala de português. Para mim era uma coisa muito boa. Depois, eu comecei a vê-lo aqui há algum tempo. Eu creio que apareceu em dada altura, fazia umas distribuições com uma bicicleta, não era? Não é? Foi o princípio e sempre admirei a sua persistência. Mas eu queria abordar este assunto sério e dar aqui uma vertente que de alguma maneira me preocupa muito. É que, bom, em primeiro lugar, o vosso trabalho é absolutamente louvável e importante. Não há dúvida, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, às vezes penso que, na medida em que o vosso trabalho aumenta, que ganha mais dimensão, isso significa que as pessoas que necessitam do vosso trabalho também aumentam. Ou seja, parece que temos aqui um problema de uma bola de neve que não sabemos onde é que vai parar. Porque se a questão do combate ao desperdício alimentar fosse apenas isso, era muito importante. Ou seja, nós iríamos evitar de pôr no lixo comida que podia ser comida por pessoas que não tivessem fome, mas que pudessem, em vez de mandar para o lixo, utilizar aquela alimentação. Mas o problema é que se trata de resolver um problema das pessoas que têm fome. E isso acontece porquê? E porquê é que cada vez acontece mais? É esse problema que se me coloca a mim muitas vezes. Porque o vosso trabalho é de facto louvável, mas há quem tenha responsabilidades muito grandes e que, no fundo, esteja descansado porque vocês resolvem parte do trabalho que eles deviam fazer e não fazem. De maneira que, pronto, é muito bom que existam organizações como as vossas, mas é um drama eu saber, e creio que todos sabermos, que na medida em que o vosso trabalho tem mais êxito porque abrange mais setores, isso significa que um maior número de pessoas tem inêxito e não consegue por si só, porque não tem emprego, porque está desamparado, mal dessas pessoas se não fossem vocês. Ou seja, no fundo há aqui um paradoxo, há aqui uma situação paradoxal. De qualquer maneira, eu, muito sinceramente, só tenho que elogiar o vosso trabalho e que tenham força para continuar e quem vos pode apoiar, nunca deixe de o fazer. É só. Muito obrigado. Eu acho que claro que tens razão. Nós tratamos com três objetivos, três desafios. Um é comida excedentária que está em perfeitas condições, que não faz nenhum sentido ir ao lixo. Outra é pessoas que precisam de comida e que merecem comida e que têm de receber comida. E a terceira é a inclusão na comunidade para verificar que todos têm uma oportunidade para ajudar nisto do trabalho. Estes são as três
êxitos do nosso trabalho. Agora, eu concordo com o senhor que existe, no mínimo, dois mundos. O mundo como as coisas devem ser, e concordo contigo que não deve haver comida deita fora que está em boas condições, e não deve haver pessoas que têm falta de meios e que não podem segurar a sua própria comida. Mas estamos inseridos no mundo atual, onde há comida em perfeitas condições e ainda há lixo todos os dias e pessoas que urgentemente precisam desta comida. E no mesmo dia que não há mais desperdício alimentar e não há mais necessidade, o ReFood vai deixar existir e vamos todos à praia. Este é nosso objetivo principal, ir à praia. Mas enquanto estas condições não são atingidas, ou pelo governo, por exemplo, o governo tem a Constituição portuguesa que garante a alimentação para todas as pessoas, se o governo decide tratar com isto e também decide gerir a comida para não ter desperdício, então o ReFood não tem razão de existir e nós ficamos todos felizes a ir à praia. Entretanto, como isto, em vez de seja o caso, é quase o oposto é o caso. Porque quando vem a crise financeira em 2009, 10 e 11, a ReFood sugeriu pela primeira vez ajudar a alimentar pessoas que nunca em sua vida teve necessidade de comida até aquela crise financeira. E agora, com a pandemia, temos de novo novos beneficiários que nunca pensava que precisava isto apoio. Então, algumas destas coisas são fora das mãos de todos, não é? Estas crises. Mas é verdade que nós podemos fazer muito melhor se há vontade política, por exemplo, para criar uma nova competência para a SAI, que está em perfeitas condições para executar esta nova competência, para verificar que não há comida, nem em restaurantes, nem em supermercados, nem em qualquer parte da economia, que vai para o lixo desnecessariamente, que está todo doado. Que se nós mudarmos a lei e dar competências à SAI, então este seria um grande passo para eliminar desperdício alimentar em todo o país e a fome. E sempre nós temos fome, até é bíblica, não é? Que vamos sempre ter os pobres conosco. Mas a realidade é que as grandes partes o grande parte do esforço contra a fome é um sistema de comprar comida, transformar a comida e entregar a comida. Isto é em todo o mundo, o grande esforço contra a fome é investir recursos em comprar comida, transformar a comida e entrega para as famílias que precisam. E isto é muito custoso, não é eficiente em termos de economia. O modelo do Banco Alimentar é muito eficaz em termos de economia. Nós conhecemos o Banco Alimentar por aqueles pedidos 2 vezes por ano nas lojas, não é? Mas 80% de comida do Banco Alimentar é comida que foi para seja desperdiçado. Elas resgatar comida, não são muito bem conhecidos por isto, mas 80% de comida do Banco Alimentar não vem destas doações. Vem de comida que foi caminhando para desperdício, que elas resgata e entrega. E o ReFood ainda mais baseado em comida que é condenada a lixo, mas que damos uma nova vida. E estes sistemas são muito mais economicamente eficazes que investir recursos em comprar comida e transformar e doar. Então, entre as opções para combater a fome que temos, resgatar comida é muito mais eficaz economicamente, é uma melhor aposto para a sociedade. Mas eu concordo com o senhor que no mundo como deve ser, nós não temos razão para existir. E lutamos para chegar a este dia. Só para acrescentar uma coisa, por exemplo, durante a pandemia, no início da pandemia, que nós não sabíamos exatamente como é que isto ia funcionar, o que é que era o Covid, nós tivemos de encerrar cerca de 2 meses e meio
e durante esse período não entregávamos aos nossos beneficiários, mas claro que a necessidade de alimentos para eles continuava a existir e nessa altura a Câmara Municipal de Almada chegou-se à frente e apoiava diariamente os beneficiários com uma refeição para pelo menos garantir o mínimo para durante o período que nós estivemos encerrados e não conseguimos apoiar diretamente. Ou seja, quando também há essa necessidade, as instituições têm a capacidade de se chegar à frente, colmatando a falta que nós fazemos no Conselho. Ou seja, aos dois lados da moeda nesta situação. É verdade. Eu perguntava ao Paulo, como comissário municipal, qual é o papel que o comissariado pretende vir a desempenhar no elo de ligação entre instituições, entre associações, o que é que pensam vir a fazer, porque aquilo que a Inês acabou de dizer agora é uma realidade, pode acontecer a qualquer momento algo que leve uma associação a estar incapacitada por algo, ou outra a ter excedentes e que pode ajudar outros. Qual é o papel do comissariado aí no meio? Certo. Antes de irmos aí, se fosse possível, e relativamente às preocupações que foram manifestadas pelo... Eu peço imensa desculpa, não retive o seu nome. O meu? Sim. João Carlos. Pelo senhor João Carlos. Tem absolutamente... Deixa-lhe o senhor de lado. João Carlos só chega. Durante este período, isto foi comprovado largamente, quer pelo Hunter, quer pela Inês, para além das dificuldades em manter os centros de apoio abertos, verificou-se um aumento substancial do número de pedidos e surgiram, isto na minha perspectiva, duas novas classes de pessoas a necessitarem de apoio. Uma, portanto, seriam os municípios de escalões etários mais elevados, que ficaram muito isolados, não tinham apoio, não tinham informação, e outra, esta extremamente difícil de combater, que é o que vulgarmente se chama miséria envergonhada, ou pobreza envergonhada. Muito boa gente tinha a sua vida normal, tinha a sua casa, tinha o seu carro, tinha tudo isso, e de repente um dos elementos do agregado perdeu o emprego, ou perderam os dois, e tem vergonha de o dizer. Tem vergonha de chegar ao pé da Segurança Social, chegar ao pé de qualquer organismo e dizer: eu não tenho o que comer. E esta última classe será talvez a mais difícil relativamente às soluções a encontrar, porque logo ao princípio trata-se é o difícil processo de os identificar e de fazer com que eles se assumam. Quanto ao papel do comissariado, é pena que não esteja cá a Too Good To Go. Uma das ações que nós queremos levar a cabo nesse sentido de servirmos como um intermediário ou sermos um mediador entre organizações, um dos trabalhos que estamos a desenvolver, dizia, é aumentar a implementação da plataforma da Too Good To Go cá em Almada, no Conselho, e, paralelamente, trazer uma outra aplicação, que é a Fênix, que trabalha mais ou menos nos mesmos moldes, tem pequenas diferenças, mas cujo objetivo é essencialmente, ou passa muito, pelo combate ao desperdício alimentar. Sendo que a ação, quer uma, quer outra, portanto, quer da Fênix, quer da Too Good To Go, acaba de alguma forma por beneficiar também o comércio local, porque lhes dá a oportunidade de vender produtos, quer sejam refeições confeccionadas, quer seja frutas, legumes, enfim, seja o que for, que de outra forma seriam desperdiçadas. Paralelamente a isso, está um processo em curso
para o desenvolvimento de uma aplicação informática também, que complementará o trabalho da Too Good To Go e da Phoenix. Essa aplicação será uma aplicação desenvolvida através da Câmara Municipal de Almada e vou tentar resumir isto da forma mais simples possível. As entidades que queiram aderir a esse programa de dádivas registram-se. A qualquer altura dizem que têm, eu sei lá, 6 quilos de laranjas que de certeza não vão conseguir vender, ou batatas, ou legumes, ou 5 doses de bacalhau à Brás, seja o que for, colocam essa informação na aplicação e, do outro lado, a aplicação contacta com as entidades que estão protocoladas com a Câmara Municipal de Almada e, atendendo a um critério primordialmente geográfico, atribui ou vai atribuindo esses excedentes às associações que estão mais próximas, de uma forma equitativa, ou seja, se a minha associação é beneficiada agora com a dádiva dos tais bacalhau, doses de bacalhau à Brás, eu passo para o final da fila e a seguir será a Inês a ser beneficiada com a dose ou com os não sei quantos quilos de laranjas, ou de aplicações, ou de legumes, ou seja, do que for. Eu acho que o trabalho em conjunto destas 3 aplicações será realmente importante. Caberá depois às organizações que recebem os bens proceder à sua distribuição junto dos seus beneficiários. Mais importante ou igualmente importante é a informação. Se nós fizermos uma pesquisa mais ou menos aturada no Google, nós vemos que os números apresentados são os mesmos há quase 20 anos. Portanto, em Portugal há 1 milhão de toneladas de alimentos que são desperdiçados por ano. Esta é a informação que existe. Existem há 10 anos ou mais. Portanto, nós neste momento não temos métricas. Não sabemos que quantidade de comida é que é desperdiçada, que quantidade de comida é realmente aproveitada e, sobretudo, não sabemos como é que podemos aproveitar a comida. E em termos de município, o comissariado está a desenvolver alguma coisa para apurar esses números ou não? Através dos dados obtidos através dessas aplicações, nós podemos complementar a informação que é fornecida pelas instituições que estão protocoladas e podemos ter métricas. Métricas muito seguras. Métricas em relação a picos, a quem é que fez mais doações, quais foram os pontos mais baixos de doações, podemos chegar a esses números. Queria eu dizer que vamos tentar também realizar sessões além da sensibilização, obviamente, sessões de informação, que nesta altura não podem ser, aliás, era algo que já estava previsto há bastante tempo, e por enquanto ainda não podem ser realizadas, mas vamos tentar realizar, assim que possível, workshops práticos de aproveitamento alimentar. Nós, como particulares, muitas vezes acabamos por desperdiçar passo a expressão, mas é que tem que utilizar, deitar para o lixo comida que pode ser reaproveitada e que nós podemos consumir sem qualquer problema no dia seguinte, sob uma outra qualquer forma. Portanto, com a realização desses workshops que serão práticos, contarão naturalmente com a presença de alguém ou com a orientação de alguém
que saiba o que fazer e saiba como é que se pode aproveitar esses restos de comida. Mas terá a participação de municípios que vão meter a mão na massa e fazer eles próprios esse trabalho, para depois o replicarem em casa. Este tipo de ações está a ser divulgada. Por enquanto, em pequena escala, não é segredo nenhum. Entramos em contacto com e solicitámos reuniões a todas as forças políticas presentes na Assembleia Municipal de Almada. Temos vindo a reunir com todas. Há duas com quem ainda não foi possível conciliar uma data. Fazemos o mesmo com as juntas de freguesia, e isto porque, e neste caso a Inês de certeza terá essa noção ainda melhor do que eu, as realidades de cada uma das 5 uniões de freguesia aqui da Almada são completamente distintas entre si, e às vezes dentro de cada uma das uniões de junta. Portanto, as uniões de juntas de freguesia podem-nos dar uma ajuda muito importante na forma, ou na melhor forma, de chegar ao que é o objetivo comum a todos. E, em complemento, temos 2 outras medidas macro que são pensadas. Por um lado, webinars que contem com participantes, webinars é exemplo deste, que contem com participantes que possam dar um contributo muito válido e que possam falar com propriedade no que é o desperdício alimentar, no que é o aproveitamento alimentar e como lidar com estas 2 realidades. Por outro lado, queremos fazer também, ou melhor, estamos a levar está já em curso, o trabalho conjunto com uma entidade externa. Portanto, eu acho que não há problema nenhum em referi-lo, que é a União de Freguesias de Coimbra, que com uma outra entidade também externa ao município, portanto um pouco mais a norte, vamos fazer um trabalho conjunto que terá em conta as realidades individuais de cada uma das áreas, preparar metodologias de trabalho conjuntas e, previsivelmente, no final de um período que ainda está por definir, teremos dados suficientes para elaborar um relatório que poderá servir como modelo, ou base de modelo, ou como referência para a cada passo serem implementadas situações de melhoria. Para terminar, a Associação Portuguesa de Nutricionistas também já foi contratada, a Direção de Serviço de Nutrição aqui do Hospital Garcia da Horta, temos uma reunião marcada para esta semana agora que entra, para o dia 22. Queremos obter a opinião e a ajuda desse serviço, no sentido de nos dar algumas indicações do que esta realidade pode trazer e algumas eventuais soluções ou ferramentas com que possamos trabalhar para combater o desperdício alimentar. Por último, eu acho que o trabalho do Comissariado, ou do Departamento A, ou do Departamento B, isoladamente, nunca obterão resultados que sejam satisfatórios. De modo que estamos a implementar uma colaboração mais lata, que envolva mais entidades. Estamos a trabalhar e a ideia ideal seria conseguirmos chegar a um ponto em termos a capacidade suficiente para, em relação a excedentes, alocá-los, em primeiro lugar, para
aqueles que são adequados para consumo humano, aqueles que não são adequados para consumo humano, mas podem ser aproveitados para consumo animal, seriam direcionados para essa área. E, finalmente, aqueles que nem para a primeira nem para a segunda categoria estariam aptos, poderiam, na medida do possível, ser utilizados em centros de compostagem. Isto é algo básico em termos de economia circular. O propósito é apontar para o desperdício zero, sendo que esse é o ideal dos ideais. É a altura em que vamos todos para a praia. Mas é algo passível de acontecer. Eu deixo só um ponto de reflexão. Quando falamos em desperdício alimentar, falamos sempre em eu não tenho carne, eu não tenho peixe, eu não tenho fruta, eu não tenho legumes. Ou eu desperdicei muita carne, ou desperdicei muita fruta, enfim, seja o que for. Raramente se ouve falar no desperdício de água. A água faz parte da roda de alimentos. Aliás, a água está no centro da roda de alimentos. E em Portugal, e estes sim são dados recentes, Portugal tem um desperdício de água na ordem dos 41%. Portanto, é também um fator a ter em consideração. É verdade. Há aqui uma pergunta que ficou, se bem que não tenha especificado, que é da Conceição Lopes. Isto diz ela. Vocês conseguem ver os comentários ou não, Hunter e Inês? Consigo ver, mas não consigo responder. Não, tens que responder por aqui. Por isso é que... Ok. Não sei, há 2 anos não respondia à questão dos e-mails. Eu pedi para ela enviar um novo e também só para contextualizar, porque lá está, somos todos voluntários, às vezes pode demorar alguns dias a responder. Nunca serão 2 anos, com certeza. Por isso, se ela puder mandar de novo, nós depois respondemos, claro que sim, e será muito bem-vinda. Ok. Mais alguém tem alguma questão que queira levantar? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Só para complementar um bocadinho daquilo que eu posso estar a dizer, nós também damos desperdício alimentar aos animais, ou seja, muitas vezes chega-nos comida também não nas melhores condições dos supermercados e das outras fontes de alimentos e direcionamos para 2 quintas de animais que vão buscar ao nosso centro de operações 1 ou 2 vezes por semana para, lá está, combater o desperdício alimentar ao máximo. Só não fazemos a parte da compostagem porque nós não temos espaço para isso e também não temos ninguém que se disponibilize para ir lá buscar, mas também como já damos tanta comida para os animais que não é própria para consumo humano, acaba por mitigar essa situação. Inês, eu tinha uma questão a levantar. Em termos do espaço, das instalações que vocês usam, foram facultadas pela Câmara? Foi algum voluntário que ofereceu um espaço? É pela Câmara Municipal da Almada, temos um contrato comodato com eles. E as instalações são suficientes ou não? Não, de todo. São bastante pequenas para aquilo que nós precisamos e para aquilo que poderíamos fazer. Atualmente, devido à pandemia, por exemplo, estamos a alternar os dias que entregamos comida aos beneficiários com os dias que fazemos recolhas, porque não temos capacidade no espaço para albergar tantas pessoas lá dentro. Ou seja, nós temos bastantes recolhas a acontecer e as entregas aos beneficiários ocupam cerca de 3, 4 horas por dia. Ou seja, não é fazível. Com um espaço maior, poderíamos ter uma porta para os voluntários, para as recolhas, e outra para entrega aos beneficiários. Ou seja, nós estamos a trabalhar para ter um espaço maior que consiga combatar essas necessidades, sim. E em termos de espaço de armazenamento frigorífico, tem alguma coisa ou não? Sim, nós temos recebido várias doações, ou seja, temos vários frigoríficos, temos alguns até que por vezes não conseguimos ter todos ligados devido ao quadro elétrico, isso também é uma das questões que nos faz precisar de mudar de espaço o mais rapidamente possível, é a capacidade elétrica do espaço em que estamos atualmente e que não é possível aumentar, ou seja, daí também não podemos
fazer muito mais escolhas que aquelas que fazemos atualmente, sem ter capacidade de escoar os alimentos, porque não temos onde os colocar, não só nos frigoríficos, como também aqueles que não precisam de frio, não temos espaço atualmente para atingir tudo isso. Neste momento temos cerca de 15 frigoríficos e 2 arcas congeladoras e não conseguimos ter todos ligados porque não temos capacidade elétrica para tal. Mas a Câmara não pode aumentar o quadro, a potência do quadro? Não, a obra necessária, o quadro existe, é da Câmara, mas a obra necessária é bastante complexa porque está num... Sim, esta. Só para dizer que é muito fácil que nós pensamos que a Câmara Municipal deve resolver estes assuntos, mas a Câmara Municipal tem as propriedades que tem e ela só oferece para nós o melhor propriedade possível. Claro. Oferece. E que quando olhamos para as senhorias de todos os centros de operações de ReFood, encontramos o próprio governo, porque temos um núcleo em Polido Valente, o hospital que vem do Ministério da Saúde. Temos muitas câmaras municipais e algumas delas com vários espaços em diferentes freguesias para preferenciar o espaço de ReFood. Mas também temos freguesias que têm espaço e que temos misericórdias e outras associações, temos até empresas. Brisa, em São Domingos de Rana, oferece um espaço para o nosso núcleo do Cascais, Carcavelos, Paredes e São Domingos de Rana. Então, e há também muitas igrejas e entidades religiosas que oferecem espaço para o nosso trabalho. Então, a nossa filosofia é que quem tem espaço para oferecer, quem não tem, não podemos chatear para ter o que é que não tem. Mas nossa experiência é que a comunidade tem espaço para ReFood. E o que é que temos de fazer é convidar a toda a comunidade, seja instituições públicas, privadas ou até pessoas, para olhar para as propriedades que têm, os espaços que têm e ver se quer colaborar com ReFood e encontramos uma maneira a celebrar uma parceria. Seria muito bom se a Câmara Municipal pode resolver isto com outro espaço, mas não podemos contar com isto. Temos a abrir para a toda a comunidade para ver quem, em facto, tem a vontade e o espaço e trabalhamos assim. Ok? É um facto. Eu só estava a questionar a Inês por questão de ter mais a percepção do que é a ReFood Almada e das necessidades que tinha e dos apoios que tem, etc. Mas é um facto, é um trabalho que, para já, é voluntário, está aberto à comunidade, não é? Portanto, e a própria comunidade deve ter interesse em apoiar a própria comunidade, portanto. Sim. Isso é efetivo. A equipa em Almada está a fazer um excelente trabalho com as limitações que tem em termos de espaço. E o nosso objetivo, eu acho que Almada pode ter 2 ou 3 núcleos de ReFood facilmente. Se há pessoas que querem criar estas condições, seria muito bem-vindo. Mas este núcleo, que está sozinho em Almada, para fazer o trabalho dentro do seu alcance, que tem que ter maior espaço e melhores condições para aumentar o trabalho e servir melhor à comunidade. E que nós vamos aceitar isto, ajuda de qualquer lado que vem. Entretanto, continuamos a lutar com as condições que temos. Exato. Ok. Diga, Inês, diga. Exato, o que o Hunter disse, é mesmo isso. Nós estamos à procura das condições, não tem de ser necessariamente a Câmara a fornecer um novo espaço. Se particulares, empresas, outro tipo de parceiros quiserem ajudar-nos nesse sentido, nós estamos super abertos a isso e agradecemos toda a ajuda que puder ser dada. Ok. Mais alguma questão? Eu queria dizer mais uma coisa, mas o Fernando já está a pedir para falar há uma série de tempo. Não, Paulo, avance. Força, eu não me esqueço. Bom, aqui era só tentar perceber quem é que é o vereador com responsabilidade na área. Com certeza que
a Câmara há de ter nomeado alguém para ser o vosso interlocutor, não é? O interlocutor suponho que seja o comissário municipal, não? Por isso é que a autarquia nomeia um comissário municipal, digo eu. Não sei. Não sei. Não, na verdade, nós temos estado em contacto com a Divisão de Intervenção e Integração Social. É a divisão que tem estado em contacto connosco. E é adequada. Mas não deveria ser um papel do comissário municipal? O meu papel poderia ser comunicar isto. Eu já o comuniquei há 2 anos. E não é algo que vá passando em claro. Agora... Não, eu estava a dizer isto ao Paulo, desculpe lá, mas é assim. Sendo o comissário municipal, portanto, é uma pessoa nomeada pela Câmara para este papel, todas estas situações primariamente deveriam passar por si, suponho eu, ou digo eu. Depois o Paulo é que se encargaria de fazer uma ligação com o município. Não, certo, mas é como digo, esta situação já me foi referida há 2 anos. Pelo, na altura, coordenador do centro ou do núcleo de Almada. E nessa altura foi transmitido desde logo, sistematicamente é relembrada. Agora, em termos executivos, sinceramente não tenho palavra a dizer. O que eu posso dizer é ir relembrando e pronto, fica mais uma nota para relembrar uma vez mais. Mas quem é o seu interlocutor direto dentro do Executivo? Portanto, quando o Paulo necessita de reunir em relação ao município para que o município intervenha de alguma forma, seja ele em que forma for ou em que aspecto for, fala diretamente com o Presidente da Câmara, fala com um dos vereadores, com quem é que fala? Felizmente tem-me sido dada a oportunidade de falar com todos eles. Com vereadores, com o Presidente da Câmara, com chefes de divisões. Agora depende daquilo que nós estamos a falar. Neste caso concreto, a necessidade de novas instalações, eu recordo-me logo na altura ter falado no DIS e ter falado também com a Secretaria-Geral. Pronto, são dados e são factos que são conhecidos. Mas, e esta era a última intervenção que eu queria fazer. Por exemplo, se eu tiver de falar em propostas de divulgação junto ou a nível estudantil, nessa altura falo com o Sr. Vice-Presidente, que acumula o pelouro da Juventude e Educação. E isto era algo que eu queria deixar claro. Os escalões etários mais baixos, os jovens, as escolas, eles têm de começar já a ser sensibilizados para este tipo de situação, para que, por um lado, não repitam os erros que nós cometemos, nos ajudem de alguma forma a evitar cair nesses erros e que sejam eles próprios canais de divulgação de boas práticas. Acho muito sinceramente que esta temática do desperdício alimentar, do aproveitamento alimentar, será algo que deveria estar incluído na matéria a lecionar numa disciplina como Cidadania e Desenvolvimento. E isto é algo, pronto, e acho que responde de alguma forma à pergunta, isto é algo que eu vou tratar com o vereador popular da Juventude e Educação. Ok, muito obrigado. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Quero fazer uma pergunta. Já solicitaram apoio à Câmara para algo? ReFood? Sim.
Sim, nossa senhoria atual é a Câmara Municipal de Almada. É que elas, eu acho que depois do novo mandato era tipo 6 meses de tempo para nós ter um espaço. O primeiro espaço vem, em facto, da Câmara Municipal de Almada. E estamos muito felizes com isto. Agora, isto era um espaço disponível naquela altura. Tem as limitações que tem, mas deixa nós trabalhar e estamos muito felizes a ter isto. Eu acho que nós devemos ter consciência que uma Câmara Municipal tem muita coisa a fazer. Tem muita assuntos para tratar. E que quando arruma um assunto, por exemplo, celebrar um protocolo como dato com uma entidade como o ReFood, talvez pense que está resolvido, não é? Não, seria normal pensar que elas precisavam, nós damos, está resolvido. Agora, para revisitar isto, talvez não é o assunto mais urgente, mas do nosso ponto de vista é mesmo urgente revisitar este assunto, mas não podemos esquecer que elas têm 1000 assuntos a tratar e nosso assunto é só uma delas. E que nós não podemos colocar demasiado onus no instituições públicas, que são uma parte muito importante de cada comunidade, mas não são as únicas partes. Mais recentemente, nós temos espaços em igrejas e em outras associações, em Misericórdia, em Tavira, na igreja em Armazém, ou Alcena, acho eu, que avança e diz, olha, temos este espaço, vocês são bem-vindos. Nós temos que abrir a nossa visão do que é possível e se podemos continuar o relacionamento com a Câmara Municipal, com outro espaço, seria excelente. E estamos disponíveis para isto, mas percebemos que elas têm também outros assuntos a tratar. Completamente de acordo. De acordo. Eu só fiz esta pergunta porque é uma pergunta que muita gente poderá fazer e fica respondido. Ok. Obrigada. Claro. Para complementar, e estando absolutamente de acordo com o Hunter, é esta responsabilidade, chamemos assim, é comum, ou pode ser comum e pode ser partilhada por juntas de freguesia, associações culturais, associações recreativas, que eventualmente tenham algum espaço em condições, obviamente, e que sirva aos propósitos da eFood e de associações paralelas. Portanto, há todo um leque de possíveis parceiros que pode ser contatado e aí sim, João, cabe a mim também andar a bater portas e a ver se encontro alternativas. Muito obrigado. Ok. Mais alguma questão? Mário, hoje está muito caladinho. É verdade. Estou a gostar. Estou a gostar e não quero estar a interromper porque estou a aprender. Ok. Mais alguém? Arthur? Eu já estou como o Mário, estou a aprender e depois também estou com dificuldade em falar. Sim, você ontem teve coisa com os Tive dentes. uma extração de um dente e isto tem-me dado aqui um bocado de trabalho. Ok. Não sei mais ninguém, tem nada? Talvez eu só faça uma intervençãozinha do fecho, a convidar todas as pessoas que estão ouvindo a participar em sua comunidade, andar à procura uma oportunidade de voluntariado que agrada, pode ser com o ReFood ou pode ser com outras, mas todos nós temos o poder a mudar o mundo para melhor e voluntariado é uma excelente maneira a começar. É um bocadinho do seu tempo em sua comunidade, ajudar outras e vais ganhar com isto, todos nós. Certamente. Okay. Mas ninguém tem nada a acrescentar? Não, é só agradecer o convite para participar neste evento
e esperemos que tenha ficado claro. Se tiverem alguma questão, podem sempre entrar em contato connosco, nós estamos disponíveis para o que for preciso. Inês, tem aí já uma oferta de uma nova voluntária? Já vi, já vi. Responda-lhe, senão ela não nos larga. Sim, não vamos responder, de certeza. Eu, da mesma forma, quero, mais uma vez, dar os parabéns pela iniciativa, agradecer a oportunidade de estar aqui e de falar um bocadinho no que é que temos em mãos, disponibilizar-me perante todos, novamente perante o Hunter, temos que ir beber mais um chazinho, e com a Inês ainda não tive o gosto de a conhecer pessoalmente, mas a qualquer altura e sempre que achar que posso ser de alguma utilidade, não hesite, entrem em contato comigo e conto com tudo aquilo que eu consegui fazer. Está bem? Muito bom, muito obrigado, Paulo. Sim, obrigada. Obrigado eu. Luís, não tem mais nenhuma questão? Não, só despedir-me até uma próxima oportunidade. Obrigado pela vossa postura. Bem-aja. Fernando. Resta-me agradecer o convite para participar e acho que foi importante e foi um passo que se deu para descortinar aquilo que se faz. Portanto, quanto mais divulgado este trabalho for, mais percepção haverá de quem se quiser voluntariar. Eu acho que isso é uma coisa que é extremamente importante. E depois a vossa dificuldade em gerir todas estas situações, porque não havendo pessoas voluntárias, não havendo espaço, a vossa tarefa, digamos assim, é muito difícil de concretizar. Mas, no entanto, parabéns para a iniciativa e esperamos vê-los mais vezes e com o mesmo empenho e com a mesma vontade de fazer alguma coisa. Muito obrigado. Bem, então em nome do grupo e em meu nome pessoal, gostaria de agradecer a presença do Paulo, da Inês e do Hunter. Desejar boa sorte ao Paulo pelo trabalho iniciado como comissário, que esperemos que venham a dar frutos no nosso concelho. Ao Hunter, mais uma vez, parabéns pela grande organização, porque já é bem grande, e por todo o trabalho desenvolvido. E à Inês, muita força. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, então. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Então, muito boa noite a todos e até de hoje a 15 dias.